hoje a gente está continuando o nosso quadro especial sobre rádio e finalmente conseguimos pegá-lo a laço. Pedimos a Amanda para deixar ele amarrado ali um pouquinho, esse tempo todo, desde de manhã até agora. Desamarrou agora e colocou ele aqui dentro do estúdio para finalmente ele conversar conosco. Paulo Leite. Diga, Fernanda. Fala, Matheus. Paulo. Todo mundo ligado aí nos canais de áudio e vídeo da Rede 98. Ô, Fernandinha, eu achei que você ia dizer que finalmente tinham aberto o sarcófago. Mas eu já fiquei mais feliz quando você disse que a Amanda foi quem me liberou. Paulo Leite, eu não entro nessa brincadeira da galera. Não. Mas você sabe que eu tenho discutido muito isso. Eu tive uma vez uma conversa na rede social com a Cris Guerra, que agora é Cris Paz, a respeito do tal do etarismo. Eu tenho 68 anos de idade, eu não tenho nenhum incômodo de ter 68 anos de idade. E acho que, às vezes, o etarismo ele vem muito mais por parte de mais idade do que da visão que a sociedade tem. Porque eu tenho 68 anos de idade e tenho um corpo de 68 anos de idade. Mas a minha mente é sintonizada com o mundo atual, com o mundo em que eu vivo. Então, esse tal de etarismo não me incomoda. Pode. O Dudu fala que eu fui quem tinha a chave da Arca de Noé. Cobri a Santa Ceia. Tudo isso. O Luiz Fernando Rocha, por exemplo, jornalista do nosso grupo, fala que eu cobri a Santa Ceia e eu digo que ele era o meu repórter mais chato que tinha, era ele. Mas é isso. A idade nos dá licença de falar o que pensa, com um pouco mais de responsabilidade, mas com mais liberdade. Com certeza. Meu querido, eu sei que você não cobriu a Santa Ceia, mas quase. Como é que começou a sua história com o rádio? Ah, meu Deus do céu. Minha história no rádio começa na faculdade. Eu precisava pagar contas. E todo mundo que precisa pagar conta tem que trabalhar. Eu saí de casa um pouco mais cedo, resolvi tocar minha vida. E num determinado momento da minha vida... Você é de São Paulo? Eu sou do interior de São Paulo. Eu nasci em São Paulo, capital, fui criado no interior de São Paulo e uma vida meio nômade entre interior e capital e algumas cidades do interior. Eu nasci em São Paulo, capital, depois fui para Matão, Limeira, Araraquara, São José do Rio Preto, Campinas, por aí vai, um périplo pelas cidades do interior, até desembocar em Belo Horizonte no final dos anos 70. No comecinho dos anos 80, quando eu cheguei em Belo Horizonte. Você fez faculdade em São Paulo, rodou nessas cidades ou veio fazer faculdade? Não, fiz faculdade em São Paulo. Todo mundo me pergunta se eu sou jornalista, e sou jornalista. Eu sou um jornalista provisionado. A minha formação é sociologia. Ah, é verdade. Minha formação é sociologia. Eu sou um jornalista provisionado, de tempo por tempo, de função, né? Então eu tenho toda a prerrogativa completa do exercício do jornalismo. Mais do que muitos jornalistas, inclusive. Quero deixar bem claro aqui. Tá? No jornalismo eu comecei como rádio escuta, então os mais jovens sequer entendem o que é um rádio escuta. É o apurador hoje em dia, O apurador de hoje em dia, era o antigo apurador, era o rádio escuta, eu comecei como rádio escuta. Mas aí como eu comecei, eu precisava ganhar dinheiro e eu tinha uma facilidade muito grande de leitura, de comunicação. E um dia um amigo meu de primeiro ano de faculdade me disse assim, olha, meu pai, ele tem uma rádio. E se você quiser, eu te apresento a ele. E você é um cara que conversa bem com todo mundo, fala, tem desenvoltura. Quem sabe você não trabalha na rádio com ele? Essa voz você sempre teve, bonita. Aliás, foi o meu primeiro pecado e minha primeira conquista. Porque com 16 para 17 anos, a minha voz era um desafinar, um negócio horrível. A voz do adolescente. A gente acabou de falar sobre isso. O meu apelido era Pato Roco, Matheus. Então você imagina que alegria que era esse. O Pato Roco, Chacrinha, Pato Roco. Eram os apelidos que eu fui ganhando na vida, né? Chacrinha, Pato Roco. E o Pato Roco foi engrossando a voz. Eu tinha uma facilidade grande de leitura, eu falei. Mas aí eu cheguei lá na porta do dono da rádio, ele disse, Nelsinho, fui lá, sentei, comecei a conversar com ele. E ele disse assim, olha, eu não tenho emprego para você como locutor, embora sua voz esteja ficando bonita. Você me parece uma pessoa até com um bom grau de cultura, uma boa desenvoltura, mas eu não tenho emprego para você não. Mas se você precisar de dinheiro, eu tenho um emprego para você. Você pode ser o nosso
discotecário. Eu falei, opa, vamos embora, discotecário o que é? Discotecário. Era o cara que limpava os discos e guardava os vinis da prateleira. Então esse foi meu primeiro emprego em rádio. Um nome bonito, né? Discotecário. Eu limpava Discotecário. discos e guardava os discos de vinil na prateleira. Foi aí que eu comecei em rádio. E aí como é que eu fui parar no microfone? Depois de um ano trabalhando como discotecário, aí eu comecei a aprender a arte de ser programador, né? Então era o programador mesmo, o titular de programação, ele fazia a programação, eu passava uma revisão na programação e separava os discos de vinil que iam para o estúdio, para a operação do estúdio para ser executados. Porque é isso, né, gente? Antigamente, rádio era um trampo, né? Era um pra trampo. botar música no ar, para tudo, colocar tudo no ar. Era manual mesmo, né, Paulo? Eu comecei mesmo assim com, por exemplo, os comerciais que eu comecei a ouvir nas rádios, eles vinham em acetato. Eles eram distribuídos para as emissoras em acetato. Muitas vezes, as agências de publicidade ou os que produziam os comerciais, eles tinham só um acetato. E eles passavam com esse acetato nas emissoras e as emissoras copiavam os comerciais desse acetato. Era muito interessante. Sim. Acetato é o princípio do vinil, é a prensa inicial do vinil. E daí então eu fui promovido a discotecário programador, mas eu imitava, eu gostava sempre eu era um Adroaldo Leal do passado, né? Eu vivia imitando as pessoas no corredor, um Marquinhos Baiano do passado. Eu vivia imitando o Marquinhos Baiano e Adroaldo Leal, que são dois grandes gozadores, né? Com as nossas vozes. E aí eu comecei a imitar os locutores no corredor da rádio, e um dia um locutor, o Léo, teve um problema de saúde, não pôde apresentar, e o diretor da rádio virou para mim e falou assim, olha, você não é bom para imitar? Vai lá e faz. E aí eu fui fazer pela primeira vez uma participação dentro do estúdio, que foi um verdadeiro desastre, do qual eu tenho uma vergonha muito grande de lembrar daquele dia. Por quê? Porque eu imitava, e quem imita, na hora que você põe o imitador para fazer o que é real, ele se torna uma figura caricata. Sim, é. Ele não é nunca o real. Nunca. E aí, aqui foi um desastre, mas o desastre proporcionou ao diretor da rádio uma possibilidade, ele era muito observador, uma possibilidade de perceber em mim um talento que talvez eu não percebesse. Aí ele, depois que eu fiz aquela primeira participação, eu saí, né, e eu sou um cara meio atrevido, falei para ele assim, eu fui muito bem, né, eu acho que eu vou ocupar o lugar desse cara. Ô, Paulo. Que autoestima, Paulo Leite! Que autoestima. Maravilhosa! Você citou talento, né? Hoje é o Dia Mundial da Voz. Você com esse vozeirão, uma voz padrão, uma voz muito bonita na comunicação, no caso, você se considera um estudioso da voz ou você acha que de fato é talento, de fato é dom? Como que é a sua preparação? Bom, eu acho que toda voz é bonita, eu sempre digo isso. Quando alguém fala assim, a minha voz não é bonita, as pessoas falam, mas a sua voz é tão bonita e a minha não é. Toda voz é bonita, todo registro é bonito, se ele for verdadeiro. Eu tenho que falar com você, quando eu vou para o microfone, eu tenho que falar com você do mesmo jeito que eu falo no corredor da rádio, do mesmo jeito que eu falo com o caixa do supermercado, com o atendente da farmácia, com o motorista do Uber, com a minha namorada, com meu filho. Eu tenho que aprender a falar, eu tenho que trazer a minha voz verdadeira para o que eu estiver fazendo. Se eu tiver que formular a minha voz para isso, ela fica uma voz falsa. Então, eu acho que você tem que ter um bom registro, e se você tem um bom registro, você pode aproveitá-lo melhor. Eu tive a sorte, o beneplácito divino de ter ganho de presente essa voz, mas eu soube fazer a gestão dela, né? Sim, não ia adiantar nada eu não ter feito a gestão dela. É o conjunto da obra, né? Eu fiz. É como você leva a vida, né? E eu tinha um pai que dizia para mim, meu filho, tudo que sai pela boca tem que estar guardado na caixa d'água do cérebro. A boca é uma torneira pequenininha, mas se não tiver a caixa d'água do cérebro cheia, a sua boca só não vai dizer nada que seja rico para ninguém. Por conta disso, eu sempre fui um acumulador de conhecimentos. Sim. Eu sou um destinado a acumular conhecimentos. E como eu tenho uma voz razoável e acumulo conhecimentos, a minha voz passou a ser porta-voz do meu conhecimento. É legal esse conjunto que eu descobri legal, com as coisas. E com isso eu fui explorando, melhorando. As pessoas falam, mas você já fez treinamento para voz? Já passei por fonoaudiólogo, já fiz treinamento, trato minha voz hoje melhor do que eu tratava antes, mas tudo isso foi só para aprimorar. Deus me deu a voz,
e a voz prensou o prato. Na verdade, a voz é um instrumento também. Só. Como diz o Chico na música, a voz prensou o prato era o dono da voz, e aí essa história toda vai seguindo aí nesse caminho. Mas aí eu fui ser rádio escuta, só para fechar a questão de como eu comecei, eu fui ser rádio escuta e noticiarista. Então eu fazia rádio escuta, pasmem mais novos, por favor, porque vocês vão ficar assustados como a coisa era elementar, quase pré-histórica. Você tinha uma tabela de rádios que eram rádios informativas no Brasil e fora do Brasil. Então você tinha a Rádio Nacional do Rio de Janeiro, a Rádio Nacional de Brasília, a Guaíba de Porto Alegre, a Difusora de São Paulo. Você pegava esse conjunto de emissoras, a Itatiaia de Belo Horizonte, você pegava esse conjunto de emissoras e você seguia o horário de noticiário dessas emissoras com um fone de ouvido e uma máquina de escrever Letra 22 à frente. E você ouvia... E você ouvia e ia produzindo a notícia que você depois leria como noticiarista. Na raça, né? Na raça. Isso de hora em hora. Dali eu comecei a gostar de notícia e informação, que hoje é minha fonte principal de trabalho. Passei a gostar de notícia e informação. Passei a ouvir grandes noticiaristas. Então tinha a BBC Londres, Voz para o Brasil, a Voz da América para o Brasil, né? As rádios São Paulo, Rio, Brasília, a Nacional de Manaus, a Guaíba de Porto Alegre, a Itatiaia de Belo Horizonte. Foram rádios que eu fui ouvindo os noticiaristas e aprendendo um pouco com eles, e aí mesmo um autodidata, ouvindo e transformando aquilo que eu ouvia, fui aprendendo a ser um porta-voz e um noticiarista. Paulo, quem que é a sua grande referência no rádio? O cara que você se espelhava, né, no início de carreira, que você queria fazer um trabalho semelhante ou seguia, né, na mesma linha? Eu tenho duas fontes de inspiração muito grandes para o ritmo da voz que eu uso e para a forma que eu uso a minha voz para trabalhar. O primeiro cara que me chamou a atenção foi o Heron Domingues, do Jornal Nacional, do Repórter Esso. Foi o primeiro cara que me chamou a atenção com voz. Depois do Heron Domingues, Hélio Ribeiro, em São Paulo. Sim. Era uma voz muito marcante, era uma voz muito potente e bem trabalhada, era uma voz potente e clara. Eu tive alguns professores na voz, e dentre os professores da voz eu tive Oliveira Rangel, daqui, da Cultura de Belo Horizonte, sim. Geraldão da Cultura, que foi talvez o cara que disciplinou a minha voz e que brincava comigo. Geraldo era um negro, e ele dizia, Geraldão, e ele dizia assim, Geraldo, que olha, eu tenho que render homenagem a ele porque foi um dos grandes caras, um dos grandes incentivadores da minha carreira em rádio. E ele foi incentivador no processo avesso, que é o melhor de todos. Porque ele dizia assim, você é branco, brancos não têm voz bonita, mas você tem um talento de voz de negros, então aproveite esse talento de voz de negros. E isso foi me fazendo perceber o ritmo da minha voz e o talento da minha voz, e eu fui descobrindo muito com esse como é que é o empurrão, é a topada que te leva para frente, mas que tinha mesmo um princípio, uma observação técnica da minha capacidade vocal. Eu usava a minha voz muito linear, né? Aquela coisa de puxar, blá, blá. E ele falou assim, não, usa a tua voz como usam os negros. Os negros cantam falando, os negros falam cantando. Vai do mesmo jeito que você tem uma pegada. E eu fui pegando essa manha. Depois eu passei por um outro grande transformador da minha capacidade vocal, que foi o Zancar Duarte, aí na Rádio Del Rey FM, a nave-mãe disso aqui tudo. Foi lá onde tudo começou, no começo dos anos 80. Eu passei a trabalhar com o Zancar, e o Zancar me fazia ouvir as rádios, as fitas que ele fazia ou trazia de Nova York, com as rádios KBLS e as rádios famosas de Nova York. E eu comecei a pegar um pouco o ritmo mais rápido, né? As pessoas dizem que de vez em quando eu falo muito mais rápido, porque tem a facilidade, aquela coisa do americano de falar mais rápido. Então eu fui pegando aquilo também, fui trabalhando aquilo e juntando para minha voz. Então eu acho que eu sou, para te responder a sua pergunta muito claramente, eu sou um condensado de vozes que eu fui pegando
E aí eu pego um pouco aqui, um acento ali, um ritmo ali e monto a minha própria voz. Legal. Nós somos assim, né? Todos nós vamos se observando e transformando. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Meu Deus, eu falei, não vai dar tempo assim. É muita história. Meu Deus do céu, é muita história. Nós ainda estamos lá em São Paulo. Nós nem chegamos em Belo Horizonte ainda. Só um recado aqui, recado de ouvinte, o Paulo Borda da Mata. Boa tarde, tribo do Radiocast. Paulo Leite não viu o dilúvio, mas pisou no brejo. Excelente jornalista, ainda mais quando é o Paulo Pistola, viu? E quando vai ser a entrevista com você, hein, Fernandinho? Estamos esperando aí, ó. O Paulo tá querendo. Meu Deus, Tá Paulo. querendo. Essa eu quero fazer a entrevista da Fernanda, eu quero fazer. dia. Outra coisa, eu tô vendendo a galocha que eu pisei no dilúvio, tá? Rapidamente, eu quero que você conte, porque já tem 2 histórias aí que a gente tem que dar tempo de contar. Como é que você chegou em BH? Como é que eu cheguei em BH? Eu vim para BH em 1978, primavera de 78. Vim para cá para fazer uma experiência na Rádio Capital aqui, trazendo o conhecimento que eu tinha da Rádio Capital São Paulo. Rádio Capital era uma rádio AM, ficava ali na Contorno. E aí eu passei rapidamente pela Capital, com Tuti Maravilha, com Flávio Carvalho. Celso Martinelli estava lá na época? Não, Martinelli veio depois, mas foi Flávio Carvalho, Chico Maia, Tuti, a Beth foi lá, uma turma boa mesmo. Muito legal aquela passagem pela Rádio Capital, foi rápida aqui, mas aí eu vim para ficar um tempo e voltar para São Paulo. E aí acabei me apaixonando por Belo Horizonte, porque Belo Horizonte tem uma característica muito engraçada. Quando você chega em Belo Horizonte, você se sente um alienígena. E depois você descobre que você é desse planeta. Você é mesmo um alienígena e aqui é um lugar diferente do resto do Brasil. E eu fui me apaixonando por Belo Horizonte, aí fui para a Rádio Cultura, que era a AM, né? Ficava no mesmo prédio da Itatiaia. E daí da Cultura fui para Del Rey FM, aí Rádio Cidade, aí Del Rey FM, aí Bandeirantes, mas eu cheguei aqui no final de 78 numa tentativa de mudar de ares, de buscar algumas outras coisas, mas sempre com a perspectiva de voltar para São Paulo. E acabei não voltando. E hoje, depois eu fui a São Paulo, tive uma oportunidade em São Paulo, voltei para São Paulo por um período, mas decidi que é aqui que eu amo, é aqui que é o meu lugar, ninguém me tira daqui exatamente. Sua história aqui com o grupo? Essa Rádio história aqui Del é muito Rey. antiga, é uma história que é muito interessante. Eu era muito atrevido, eu era um descompromissado mesmo, eu era um louco, um alucinado. E fui escolhido pelo Zancar para fazer parte de um time que tinha Zé Carlos, Zé Augusto, Bira, Júlio César depois, Lobão, Marquinho Baiano, Guilherme, esse povo que estava ali naquela época. E eu fui escolhido pelo Zancar para fazer, estava na Cultura, fui escolhido para fazer parte desse grupo com ele. Uma forma nova de fazer rádio, uma forma diferente de fazer rádio. A Del Rey FM era uma rádio que tinha uma importância grande na cidade, porque era uma rádio musical. Foi um desafio para mim ir fazer rádio musical. Eu não era aquilo que eu imaginava que eu faria e eu acabei fazendo rádio musical. E me dei muito bem durante um tempo, adorei fazer rádio musical, mas eu tinha outras vontades, outros desejos dentro da comunicação e do rádio. E aí, com esse grupo aqui, a história vem do início dos anos 80, finalzinho dos anos 70, início dos anos 80, quando eu trabalhei pela primeira vez na Del Rey FM. De lá para cá, idas e vindas, já tem muito tempo que eu trabalho. Você veio, você fazia o quê? Eu era locutor apresentador da rádio. Na Del Rey FM eu fiz tudo, eu fiz sucessos via Toulon, novelinha, madrugada, manhã, tarde, noite, domingo, réveillon, feriado, tudo que você pode imaginar, eu fiz lá. Foi uma experiência muito legal, um time muito, muito, muito bom, um time que me ensinou muito. Eram todos craques de rádio, eu era um aprendiz de feiticeiro e os caras eram craques de rádio. Eu fui aprendendo com aqueles craques de rádio e fui evoluindo, fui me transformando no rádio musical. Fui para a TV Bandeirantes a convite do seu Murilo Leite. Aí na TV Bandeirantes fiz rua, fiz apresentação de dentro, jornal, locução esportiva. Na rua, né? Fui narrador esportivo, narrei futebol. E fiz uma série de coisas na Bandeirantes, noticiarista. Aí meu ciclo de veículo de comunicação começou a se esgotar. Eu fui trabalhar do outro lado do balcão, fui para o lado da comunicação corporativa em eventos,
na Fundação dos Empregados da Fiat, na Fiat, e aí um período em uma multinacional, né, na Fiat Automóveis, na Fundação dos Empregados da Fiat. Aprendi muito do outro lado do balcão, e aí voltei, depois desse tempo todo, fiz um sabático rápido, voltei para Bandeirantes, a convite do João Salles, voltei a fazer uma das coisas que eu fiz antes de sair do Grupo Bandeirantes, que era mediar debates políticos, que eu me destaquei bastante nisso. Acabei mediando debates políticos fora de Belo Horizonte, mediei debates políticos no Rio, São Paulo, a convite de outras, das emissoras da Band que me levavam para fazer esse tipo de trabalho. E aí depois, Band, a convite do João Salles, Band, aí um período parado, um dia no Palácio das Artes eu encontrei Marco Aurélio e Rodrigo, e eu lembrava do Rodrigo no colo da mãe dele, da Paula, e aí o Marco Aurélio falou assim, o que você está fazendo? Eu falei, estou sem nada, estou procurando alguma coisa para fazer. Aí ele me apresentou para o Rodrigo me trouxe para o grupo, e daí para frente a história que eu conto contemporânea da minha vida. Que aí nunca mais parou aqui. Aí nunca mais. A volta foi em 2014, já são 10 anos. 10 anos aqui de volta, 10 anos aqui dentro. Aqui na CDL. Aqui na CDL. Na verdade, eu vim para a CDL, era um projeto ambicioso de manhã, do Rádio Café, que a gente divide junto lá na CDL. Era o projeto do Rádio Café, com o Fernando Coelho, depois tinha Duda Ramos, Júlia, Marcela Brafman, Juliana Pio, um grupo de jornalistas que iam começar um projeto que acabou não vingando, não era um projeto que tinha naquele momento uma realidade. Aí o Rodrigo me trouxe para 98 e daí para frente é o que eu estou aqui de volta para essa casa aqui. Queremos casos. Ixi, casos eu tenho muitos. Mas o Matheus já falou aí no intervalo aqui, eu fazendo cobertura do Baile do Galo, Isso. início dos anos 80, e tem uma entrevista que roda por aí nos YouTubes da vida. Temos aqui. Eu conversando com a Xuxa, que é um marco legal na minha vida. Só que agora em outra situação, a gente não está no meio do povo, a gente não está nos camarotes, nós não estamos no palco, nós não estamos nas mesas, nós estamos no camarim da convidada especial para o Baile do Galo, que é a Xuxa. Tudo bom, Xuxa? Tudo bem. E a tua presença aqui em Belo Horizonte? Além do Baile do Galo, Xuxa veio passear aqui em Belo? Não, a Xuxa veio para trabalhar para a CISA, que é uma loja de esporte, que tem a Yamaha e tem roupas de motoqueiro, e fui fazer um VT também, que deve já estar saindo amanhã, e foi isso. Gostando da estada aqui em Belo? Eu sempre gostei, né, de Belo Horizonte. Eu tenho um carinho especial por essa cidade, pelos mineiros, que são muito, sabe, assim, amigo, sabe? É um barato. Eu curto muito, adoro voltar pra cá. Sempre que me falam um trabalho de Belo Horizonte, eu curto muito. Você gosta muito de carnaval. No passado você agitou bastante carnaval no Rio. Agora esse ano o Xuxa tá na Alemanha, nem carnaval tem. Como é que você tá se sentindo? Olha, eu não sei, daqui a um tempinho eu vou te responder. Eu vou voltar da Alemanha daqui a um mês. Mas a expectativa de carnaval, que é aquela euforia, tudo é muito gostoso, mas quando a gente está num pique de trabalho muito grande, o bom também é você ter que descansar, porque talvez o trabalho que eu estou tendo assim sempre, se eu tivesse mais 4 dias essa é a Xuxa de alegria, quando ela inspirava altinhos e não chamava a atenção dos baixinhos. Essa é a entrevista no Carnaval do Galo. O presidente do Galo era o pai do Alexandre Calil, Elias Calil, e tinha um diretor de marketing do Galo chamado Wagner Osório. Ele é quem fazia essas montagens, essas coisas, e aí a Bandeira descobriu. E eu fui fazer a cobertura do Baile do Galo, entrevistando a Xuxa. E aí isso caiu uma hora. Eu mesmo não tinha isso. Essa imagem um dia eu recebi de presente, eu nem lembrava da imagem. Sabia que tinha feito, mas não lembrava da imagem. E ganhei de presente, e aí viralizou. Hoje tem muita gente que fala para mim disso. Eu quero saber do mico, que você falou que tem um maior mico da sua carreira. Esse mico na minha carreira, ele é maravilhoso. Porque tem que ter, né, gente? Eu era locutor esportivo, locutor de futebol. E o Cruzeiro jogava contra o Cerro Porteño no Paraguai, numa noite de semana, dia de semana, não me lembro. Libertadores, né? Eu acho que era Libertadores. Isso. Não, antigamente, Foi muito antes? antigamente. Ou era um amistoso, eu não lembro direito. Era o Cruzeiro fora de Belo Horizonte, jogando contra o Cerro Porteño no Paraguai. E naquela oportunidade,
o seu Murilo Leite, que era o diretor da Bandeirantes, era uma pessoa muito corajosa e determinada, entre aspas, era um cara que rompia qualquer barreira, dane-se quem estivesse na frente, disse: eu vou transmitir esse jogo. E tinha direitos comprados, mas ele disse: eu vou transmitir dizendo que estou transmitindo ao vivo. E conseguiu as imagens da TV Paraguaia e me mandou, eu e Murilo, ou eu e Flávio Anselmo, não me lembro bem direito quem estava comigo, o tempo vai passando, você vai esquecendo, mas eu acho que era Murilo. E mandou que nós fôssemos à Serra, lá em cima no transmissor, onde você tinha uma imagem que ele recebia do Paraguai, e montou-se o primeiro off-tube da nossa cidade. Eu fui o primeiro locutor de off-tube de Belo Horizonte, narrando um jogo do Cruzeiro no Paraguai, como se no Paraguai estivesse. E ele me disse assim: você não saia de casa, você vai para a Serra, faz a apresentação e vai de volta para sua casa. Deixa ninguém pode te ver. Ninguém pode te ver aqui, nem você, nem Maurílio. Maurílio Costa. Maurílio Costa que estava comigo, tá lembrei. Maurílio Costa, lembrei agora, era Maurílio Costa, isso lembrei. Grande comentarista, grande companheiro, companheiro. Americano, inclusive. Americano. E aí nós fomos, subimos, narramos e acabou o jogo, eu fui direto para minha casa e me deu uma fome de lascar. Aquela fome maravilhosa. E um lugar que ficava aberto em Belo Horizonte era a Casa dos Contos. Ah, meu Deus. E eu falei: eu vou à Paulo Casa dos Leite. Contos comer porque eu estou morrendo de fome. E entrei na Casa dos Contos e, sentado à mesa, tinha um senhor, grande figura, G.O. Simões, pai do Alexandre Simões, Sim. que hoje trabalha na Rádio Itatiaia, que trabalhou comigo no Hoje em Dia. Excelente comentarista, né? Excepcional figura. E o Faísca, o G.O. Simões, o pai dele, tinha a coluna Telemania no jornal Estado de Minas. E ele me viu, eu cumprimentei, claro, ele me conhecia, eu o conhecia. E ele publicou no Estado de Minas: o locutor mais rápido do mundo narra uma partida no Paraguai de Assunção e janta na Casa dos Contos. E depois desse dia, no dia subsequente, não lembro se era uma segunda ou se era um dia da semana, o tempo vai passando, você vai esquecendo da cronologia dos fatos, mas não esquece os fatos. E seu Murilo me demitiu. Me chamou para me demitir, ainda disse assim: se eu soubesse que você faria isso, eu teria pedido para minha mulher fazer a comida para você. e aí esse foi o grande mico, o locutor mais rápido do mundo, a narrar um jogo de futebol no Paraguai e jantar na Casa dos Contos no mesmo dia. Foi fabuloso esse dia. Depois ele me readmitiu de volta. Pra gente terminar, infelizmente nosso tempo está acabando, uma entrevista inesquecível. Rita Lee Jones, eu tenho a foto dessa entrevista, a Santa Rita de Sampa. Eu era apaixonado pela Rita Lee. O primeiro show que eu assisti na minha vida, adolescente, moleque, colocado para dentro pelos meus primos mais velhos, foi no Teatro da PUC, em São Paulo, quando eu assisti Os Mutantes, Arnaldo, Sérgio e Rita. E a partir daquele dia eu me apaixonei idilicamente, de maneira alucinada. Como não se apaixonar, por né? Rita Lee. Rita Lee era a musa da minha vida. Eu tinha e Rita veio a Belo Horizonte para um show e eu tive a oportunidade de entrevistá-la e foi uma das entrevistas mais gostosas que eu fiz, porque eu fiz ela com uma emoção tão grande, com um desejo tão grande de fazer aquela entrevista e ao mesmo tempo quebrando aquela coisa do fã e do ídolo, né? E mostrando um profissional com outro profissional, né? Que é o que você aprende quando você começa a entrevistar as pessoas. Você vai entrevistando as pessoas, você aprende que são profissionais entrevistando profissionais. E aí aquele dia eu fiz a entrevista com ela e foi uma entrevista muito marcante. Outra entrevista muito marcante, para finalizar mesmo, foi quando eu entrevistei o ex-governador de Minas, presidente eleito, mas não empossado, eleito de maneira indireta, Tancredo Neves, eu e Luiz Carlos Bernardes, o Peninha, a quem eu quero também mandar um grande beijo. E nós entrevistamos Tancredo Neves no Palácio. Foi uma entrevista memorável e inesquecível. Muito bom, meu querido! Um beijo para você. Muito obrigada pela honra de estar aqui conosco e contar um pouquinho da sua história, porque eu sei que tem muito mais, mas fica o convite para voltar. Eu agradeço. Eu só digo o seguinte, eu não sei se eu tenho roupa para vir nesse programa, mas eu virei. Tá bom? Você já nasceu pronto, Paulo Leite. Você já nasceu pronto. Beijo, obrigado Pronto, pelo carinho de vocês. maravilhoso e perfumado. Beijo, até mais.